Tempo de Cidadania começa agora e a nossa convidada foi vereadora na cidade de Grossos. Seja muito bem-vinda ao Tempo de Cidadania, Cloriza Linhares. É um prazer estar aqui no Tempo Cidadania, Suelen, com você, e vamos conversar um pouco, né? Cloriza, conta pra gente um pouquinho da sua chegada na política. Recentemente foi vereadora na cidade de Grossos. E conta pra gente como foi essa sua trajetória. Minha trajetória política foi algo assim inusitado, porque eu nunca gostei de política, sempre estive ausente. Meu esposo, que era envolvido com a política, né, desde 92, e eu vinha travando com ele sempre discussões para que ele saísse. Afinal, a gente vive um período muito difícil em nosso país, e ele sempre me colocando, né, a necessidade de a gente ter pessoas direitas, honestas e preocupada com a população, né? Então, a gente, no período de 2016, ele disse que ele era candidato a vereador, e por ser delegado, teria que ter se afastado 6 meses, se afastou 3 meses, e aí foi impugnada a candidatura. Na ocasião, ele me chamou para substituí-lo, e eu disse que iria na condição de que, se a gente perdesse, não iria mais ficar na política. E aí ele concordou. E aí eu já tenho trabalhos sociais, fui às ruas falar do que eu penso sobre a política no Brasil. E aí fui a terceira mais bem votada na cidade e fui eleita. E como foi sua participação como vereadora? Lembro aqui que você doava seu salário, não é isso? Para as causas, tinha um projeto. Conta para a gente como foi isso. O projeto já existia, não tinha sede. E como eu penso, principalmente o vereador, que está mais próximo ao povo, Suelen, penso que o vereador nem remuneração era para ter, já que ele pode acumular cargos, né? Eu já era servidora pública, então eu disse que eu não queria esse dinheiro público. E reverti, né, o valor, até então, que a gente, no primeiro ano, ainda cheguei a acumular os cargos, reverti para o projeto Realizando Sonhos, que já existia, mas aí passou a ter uma sede, já tendo uma renda, né, com valores maior e fixo. Depois de um ano, eu me afastei do serviço de tribunal, fiquei só como vereadora, mas mesmo assim continuei doando todo, até mais do que o salário, para essa instituição que chegava a atender cerca de 3.000 pessoas por mês, entre serviços médicos, sociais, mais diversos serviços. Então, assim, o vereador, além de doar todo o salário, a gente teve mais de 25 projetos de lei aprovados. Eu não conto mais indicações nem requerimentos, e também chegamos a protocolar algumas denúncias junto ao Ministério Público também, porque Grossa, infelizmente, é uma cidade que eu nunca vi tanta irregularidade e não vejo nenhum poder chegar lá para fiscalizar. Fico até um pouco surpresa. Clarissa, então, como você avalia a sua participação na Câmara? E já vou emendar para uma próxima pergunta. Existe um desejo de renovar o mandato para a Câmara Municipal de Grossos ou disputar a prefeitura, como já fez? Olha, eu penso que a minha participação ela foi diferenciada. Consegui atingir o meu objetivo num sentido que um político ele não precisa ser desonesto. Primeiro, foi uma eleição que eu não comprei a consciência dos cidadãos quando fui eleita vereadora, e o dinheiro que fiz direito, né, como servidora lá, como vereadora, reverti em benefício da população, não comprando voto, mas para uma instituição que, de forma indistinta, né, que ele não escolhia partido nem cor, atendia toda a população. Então, esse dinheiro passou a ser algo a nível comunitário, né, em benefício a toda a população. E lá a gente pôde ter pessoas sendo alimentadas, com café, sopão, a gente teve assistência médica, exames, a gente teve parte cultural, balé, feiras de arte e cultura, as maiores feitas no município, tudo com recursos de doações, né? Dinheiro que não era público. Então, aí você começa a ver algo a funcionar, desde o período da eleição, onde você escolhe o seu representante, que não foi através de compra de voto, até o mandato. Então, assim, também vê um vereador atuante em termos de fiscalização. Infelizmente, eu não consegui ver, ficou a desejar a parte do
respaldo público das instâncias superiores para que desse continuidade, porque até a ação a gente adentrou junto à Justiça para conseguir informações da Prefeitura, que era um direito da vereadora ter. Acesso como custo com veículo, folha de pagamento. Eu não tinha acesso a essas informações, passei 4 anos, saí sem acesso, busquei o poder, o judiciário, e infelizmente lá é a comarca Areia Branca, não consegui nenhum resultado e nunca vi nada ser instaurado no município. Então, essa fica a frustração. Fui candidata a prefeita, porque acredito que Grossos poderia se tornar um modelo, e a minha intenção era essa, assim como vereadora, deixei um legado de uma pessoa que não recebe salário e reverte para ajudar o povo, e como prefeita gostaria de mostrar também que era possível fazer uma política honesta. Não pretendo mais ser candidata a vereadora ou prefeita no município, porque também penso que cargo público, assim, na área política, não deveria se tornar carreira. Eu acho que é isso que transforma os nossos políticos em corruptos. A partir do momento que você faz isso uma carreira, você faz qualquer coisa para permanecer no poder. Eu acredito que cada cidadão, principalmente aqueles de bem, que não precisam financeiramente daqueles cargos, poderiam dar sua contribuição. Então, eu não tenho planos, pelo menos atuais, de voltar ou ser candidata novamente pelo município. Mas em outro município, por exemplo, Mossoró, teria esse desejo tão pertinho, não é, Clarissa? Não, não pensei ainda não. Eu penso assim, a política foi uma missão para mim. E assim, fico muito triste com o cenário a nível estadual, porque eu vejo não só o Brasil, se você for pegar a nossa história, certo? Economicamente falando, né? Eu digo isso por conhecimento técnico, eu sou formada em contabilidade, também sou empreendedora, e a gente começa a ver um caminho que o Brasil segue, assim como a Venezuela, a gente está trilhando o mesmo caminho. E só quem pode mudar, Argentina, Venezuela, esses exemplos de nossos vizinhos aqui, quem pode mudar, que já foram países muito ricos e hoje estão na situação que estão, só quem pode mudar é a nossa política. E a gente precisa renovar, trazer nomes novos, porque pelo menos eles não vão estar tão articulados junto à corrupção que está aqui no país, nessa briga de poderes, principalmente polarizada. Então, acho que é necessário a gente pensar em remodelar toda essa política. E só parte de tudo isso dos eleitores. Só quem pode fazer isso é os eleitores. Sobre essa questão, Florisa, permita-me questioná-la sobre a questão do partido. Ainda está no PP? Continuo no PP, me perguntaram se eu tinha alguma pretensão em relação a algum cargo agora nessas eleições. Recebi essa semana e as semanas passadas mais 3 convites de outros partidos, PSC e outros, né? E a gente vem, assim, não penso em fazer carreira política, até porque não concordo, mas estou muito atenta ao cenário, porque precisamos de nome. Estou aguardando, esperando que venha algum nome novo com capacidade de melhorar a situação, não só dos nossos municípios, né? Porque eu não só ando em Grossos, mas Mossoró e outros municípios que eu ando, mas também o nosso querido e amado estado do Rio Grande do Norte. E o Muito Brasil, bem, né? Não posso deixar o Brasil. claro. Clarissa, queria que falasse um pouquinho da sua história com a psicomotricidade relacional. A gente precisa falar sobre esse tema. Com certeza. Porque a psicomotricidade relacional foi um dos motivos que eu aceitei o convite. Vendo a possibilidade nas viagens, na campanha para governo, que já fui candidata, né, a governo do estado, fui pré-candidata, na verdade, não fui candidata, fui pré-candidata durante 1 ano, a governo do estado do Rio Grande do Norte, em 2017, 2018. Então, a gente teve a oportunidade de andar todo o estado, e eu vi nessa possibilidade levar a psicomotricidade a todo o estado do Rio Grande do Norte. Por que eu tenho essa missão, essa bandeira? Porque eu descobri, através da psicomotricidade relacional, como é possível a gente diminuir a violência, como é possível a gente melhorar a questão de aprendizagem cognitivo, ajudar pessoas que tenham núcleos familiares desestruturados. Quando eu falo núcleos desestruturados, vamos dizer assim, desorganizados, que a palavra desestruturado é muito forte,
E a gente sabe que isso tem um reflexo muito grande na nossa sociedade. A gente vê muita gente depressiva, muita gente doente, muita gente se envolvendo com drogas, com crime. E a psicomotricidade seria uma ferramenta muito importante, barata para o governo, e a gente viu nela uma possibilidade de políticas públicas para ajudar, não só na violência, mas na aprendizagem, na produtividade. A gente vê também a questão da gravidez na adolescência. E eu estou falando esses números, esses itens, porque a gente já tem resultados, nosso estado vizinho aqui, o Ceará, que já aplica isso no município de Fortaleza, e a gente tem catalogado resultados estatísticos em escolas que foram aplicadas, né, em favelas, reduziu quase em 50% a violência, e 48% da aprendizagem melhorou. E aí a gente vê essa ferramenta tão importante. E nessas viagens pelo Estado, conseguimos palestrar e falar em 70 municípios sobre a psicomotricidade e também conseguimos tornar lei em 10 municípios. Hoje, no Estado do Rio Grande do Norte, inclusive o município de Natal e Mossoró, a psicomotricidade é lei. E a psico, ela pode estar, é um tripé. Ela pode ser utilizada como saúde, como educação e como ação social. Ação social nessa questão de organizar os núcleos familiares e relações de trabalho, enfim, dos mais diversos itens. A questão da saúde, pessoas com deficiências, com alguns distúrbios, problemas de depressão, para todas as idades, viu? A psicomotricidade, desde o nascimento prematuro até a melhor idade. E Mas também como tem se a questão trabalha? dos Por exemplo, me deixe só interrompê-la. Como é que trabalha a psicomotricidade? Que é um nome grande, muita gente se assusta, mas é um método, é um método de estudo. A pessoa entende isso através de palestra, através de um curso. Explica assim, dá um detalhamento para a gente entender melhor. A psicomotricidade hoje tem faculdade, né? Tem graduação. Eu trabalho com a relacional, que mistura um pouco, que é a psicomotricidade com o ramo psicanalítico, né? Que entra um pouco da linha freudiana também. Mas o que é a psicomotricidade? É uma sala onde você faz um trabalho em grupo ou individual e vai brincar com essas pessoas. Se for criança, a gente não proíbe de falar, porque criança já por si só tem um mecanismo de defesa baixo, e o adulto, a única coisa que a gente pede lá é para não se machucar e não ser machucado, assim como a criança, mas a gente tira a fala, que é um grande poder e é um grande mecanismo de defesa que o adulto tem, e aí a gente vai brincar, a gente utiliza de alguns materiais lúdicos, como bola, bastão, papelão, jornal, caixa, tecidos, e nessa brincadeira a gente começa a fazer as decodificações através do corpo, uma linguagem corporal, e a gente vai acessando o inconsciente, seja do adulto, da criança, e vai percebendo os nós conflituais, as dificuldades, e aí o psicomotricista, eu falo o relacional, certo? Quando eu estou falando aqui, é a psicomotricidade relacional, porque tem outras ramificações. E aí você começa a fazer algumas intervenções que a gente chama dentro da psicomotricidade relacional. E por que eu falo com tanta propriedade? Porque eu não era mulher que falava em público, extremamente Tímida? retraída, envergonhada, tímida, um filho deficiente que disse que não ia ler, não ia escrever, não ia trabalhar, um QI que tinha 60 para ser considerado débil mental, era 59, e através da metodologia a gente conseguiu um QI a chegar a normal, quer dizer, para você ver a aprendizagem como ele tem um problema genético, ele tem uma síndrome rara genética, que inclusive os médicos que acompanham em São Paulo, lá o pessoal do Círio, pediu autorização para escrever sobre ele, tamanho foi o resultado. Então, eu falo com muita propriedade. A questão relacional do meu casamento, a reestruturação. Então, assim, teve muito, muito na minha vida. A minha relação com meu pai, com a minha mãe. Então, a forma... Meus pais não mudaram. Meu pai, ele tem um problema psiquiátrico. Então, ele não mudou. Mas eu aprendi a amar meu pai do jeito que ele é e refazer esse caminho, entendeu? Relacional. E isso foi muito importante, que a partir daí você começa a ter uma vida com maior qualidade. Comecei a me desenvolver profissionalmente, porque eu não era essa mulher que eu sou.
Clarissa, o nosso tempo foi, passou assim rapidíssimo. Tenho só mais uma pergunta para lhe fazer, sabendo que a gente já está dentro do limite do programa. É, sobre a política, existe uma decepção sua na política ou você ainda está esperançosa de que podemos ter dias melhores? Uma decepção por conhecer os bastidores de pessoas que chegaram perto de mim falando de uma política nova e praticando a política velha. Sinto uma falta imensa de homens e mulheres de bem vindo fazer parte, colocando o seu nome à disposição, porque essas pessoas de bem geralmente dizem, Deus me livre, nem votar, voto mais. E aí fica a cargo dessas pessoas que não têm caráter, escrúpulos e que dão a vida pelo poder. Então, existe essa decepção. Estou aguardando nomes novos, pessoas que eu conheça que possam se disponibilizar para que a gente possa construir, sim, um Brasil diferente, um Rio Grande do Norte diferente, uma Grossos diferente. Eu acredito que o povo vai acordar. Muito obrigada por sua participação aqui no Tempo de Cidadania, Clarissa Linhares, ex-vereadora de Grossos. Vou deixar aqui os microfones e as câmeras abertas para as suas considerações finais. E agradecer, né, o espaço que foi me concedido, a Suelen, né, simpática, maravilhosa. Obrigada. E agradecer a todos que, com paciência, né, podem nos acompanhar. E dizer a vocês que quiserem conhecer um pouco mais de Clarissa, acompanhem nossas redes sociais, né? Clarissa Linhares, tanto no Facebook como no Instagram. E dizer que estou à disposição para a gente conversar mais sobre a psicomotricidade relacional. Cobrem dos seus governantes, como Natal, Mossoró, Grosso, Tibau, essas cidades que já são lei, Severiano Melo, para que eles se tornem efetivamente, pratiquem, né? Porque até agora é lei, mas só está no papel, ainda não foi colocado em prática. Muito obrigada, Clarissa, por essa entrevista. Uma aula também sobre psicomotricidade relacional, não conhecia, gostei muito. Muito obrigada por sua participação, muito obrigada por sua participação aí, acompanhando você que fica na telinha. Se inscreve no nosso canal, o botão da inscrição é esse vermelhinho que fica abaixo do vídeo. Curta, compartilha, encaminha para os seus amigos e familiares. Se inscreve no canal, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.